com Deus de madrugada, há 3 noites atrás. E o Senhor me levou a meditar num episódio interessantíssimo. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 31. Gênesis 31. Chega um momento na vida da pessoa em que é necessário que a pessoa tome uma decisão na sua vida. Muito importante que as decisões sejam tomadas. E eu quero falar um pouquinho só acerca do momento em que um homem escolhido por Deus para um grande desafio, esse moço teve por assim dizer, teve um começo de vida não muito fácil. Até ele é conhecido, o seu nome não tem um significado muito bom, mas diz assim, Gênesis 31, do verso 46 em diante. Diz assim: Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. Então Labão chamou Jegar Saduta, porém Jacó chamou Galite. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti, e por isso lhe chamou Galite. E Mispá, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Eu só vou um pouco mais para frente, diz assim, 52: Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para ti, e tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite ali. Meus irmãos, a história de Jacó, desde o princípio, nos mostra como as escolhas de Deus não se pode discutir ou argumentar. Para muitos, ele jamais seria escolhido para algo tão importante como ser a base da formação do povo de Deus. Se nós formos examinar apenas a história, o começo, aquilo que a Bíblia nos fala sobre Jacó, o princípio dele, como ele dizem, que ele usurpou, ele não usurpou nada, mas a palavra Jacó, ela quer dizer, não é bem enganador, é como se fosse assim, hoje no nosso linguajar seria o 7-1, aquela pessoa que gosta de tirar vantagem. Então não era um nome agradável, a história dele, nos mostra que ele, quando o seu irmão chega com fome, ele disse para o seu irmão, o irmão dele disse assim: me dá um pouco desse teu guisado. Ele disse assim: eu te dou se você me der a tua primogenitura. E Esaú, a Bíblia diz, inclusive isso lá em Hebreus capítulo 12, diz que o Esaú foi leviano, porque trocou a bênção por um prato de comida. E tem muitos que criticam o Esaú, e eu vou me referir ao povo do Senhor, pessoas que trocam a bênção por prato de comida, por emprego, trocam a bênção de Deus por muita coisa, abrem mão da comunhão com Deus por coisas materiais. Mas a vida corre. Eu sei o que é isso, que quando Deus se revelou a mim, pela primeira vez, no dia 27 de agosto de 81, eu sendo um advogado muito respeitado na minha terra, com uma carreira já toda determinada pelo governo militar, o que é que eles queriam que eu fosse, mas numa segunda-feira, 27 de agosto de 81, Deus mudou a minha vida completamente.
Eu tenho um marco na minha vida, pastor Marivaldo. E esse marco é 9 da noite, 21 horas de 27 de agosto de 1981, quando eu tive um encontro real com Deus. Então, tudo chega aquele dia que você tem que tomar uma decisão definitiva. E então, Jacó, na sua vida, anterior, ele não imaginava, ele era um homem, segundo a Bíblia, sossegado, vivia em tendas. E a Bíblia diz que a sua mãe gostava muito dele, mas o seu pai gostava muito mais do Esaú, porque Esaú era caçador. Então já tinha divisão na família. A própria mãe induziu o filho a enganar o pai, fazendo um guisado de um cordeiro. Porque numa família dividida, os problemas sempre vão surgir. Mas se você ver no capítulo 28 de Gênesis, começa a grande mudança na vida de Jacó. Esse assunto é um assunto lindo, irmão, lindo. Lindo mesmo. Mas veja aqui no capítulo 28, Isaac chamou Jacó e o abençoou e disse-lhe: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, o pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Sabe, não era bem aqui na esquina, não. Era uma viagem de mais de 800 quilômetros. Mais de 800 quilômetros, onde eles estavam em Canaã. E ele tinha que voltar para de onde o seu avô, Abraão, tinha saído. Mais de 100 anos antes. Sem conhecer, sem mapa. Não tinha Google, não tinha nada, não tinha talvez nem sequer uma estrada. A Bíblia não dá detalhes dessa viagem, mas diz que e o que eu vejo aqui, o que eu acho extremamente interessante, é que Isaac fala: e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que seja uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente. Então Jacó, ele saiu da sua casa debaixo de bênção. É muito importante você dar valor à bênção. Este homem, ele mostra na sua vida que ele foi preocupado com a bênção. Ele recebeu a bênção do seu pai, depois a bênção para sair, e quando ele sai da sua casa, na primeira noite que ele passa fora das muitas, imagina você, 800 quilômetros, quanto tempo a pessoa leva para poder caminhar? Mas na primeira noite, ele teve uma experiência que marcou a sua vida. Glória a Deus, glória. Louvado seja Deus. Se você lesse a segunda carta de Paulo, os capítulos 7, 8 e 9, você vai ver Paulo dando testemunho das riquezas das igrejas da Macedônia. Mas quando você lê os capítulos 13, 14 e 15 de Atos, é que você vai ver que Paulo nunca planejou ir à Macedônia. Ele sai na sua segunda viagem missionária para levar a carta de Jerusalém, e lá no caminho o Espírito Santo travou aqui, e ele insistiu, travou ali, aí ele passa uma noite ele passa em Troade, e lá ele vê um homem macedônio dizendo: vem até a Macedônia e ajuda-me. Você precisa parar para ouvir a voz de Deus. Nós estamos ouvindo muita coisa esses dias. Tem muita coisa que está se ouvindo esse dia. Então a internet está cheia de lixo. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Você só vai ter rumo certo na tua vida quando você parar, nem que seja uma noite, para ouvir a voz de Deus. E Jacó parou. Bem aqui. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou.
E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Deus disse que era Deus de Jacó, porque Jacó não conhecia Deus. Essa viagem dele, isso aqui é um outro assunto, mas é bom só para você entender. Jacó, nessa viagem, e eu chamo aqui Jacó o peregrino de Deus, porque Jacó, ele sai numa viagem, irmãos, extremamente interessante, que ele não levou consigo nada daquilo que é o normal. Ele não levou bagagem com ele, ele não levou roupas, ele não levou dinheiro, ele não levou comida, ele não levou nada. Ele não levou nada daquilo que ele nem sequer companheiros ele levou. Ele saiu sozinho. Tanto que você vê o voto que ele faz, depois que Deus se revela, ele diz assim: olha, se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem, e me der pão para comer e veste para vestir, quer dizer, é porque ele não tinha. Mas quando ele tem essa visão, e ele aqui diz que os anjos subiam e desciam. Se subiu é porque estavam com ele. Ele não saiu sozinho. Ele não saiu. E você vai ver que todo o tempo Deus estava de olho nele. Deus estava olhando para ele. Porque quando você sai abençoado, muita gente não prospera, pastor Marivaldo, porque não sabe esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, e sai sem a bênção. Não, Deus me chamou, eu vou. Não, você vai no tempo e debaixo de bênção, senão vai dar tudo errado. E Deus fez promessa para ele, meu irmão. Olha só que promessa. Olha só. Essa terra em que estás deitado, eu vou dar para ti e para tua semente. E ele era solteiro. Aqui Jacó não tinha família, ele saiu atrás de uma esposa. E a tua semente será como o pó da terra. Quem é que pode hoje contar quantos judeus existem no mundo? Nem eles mesmos sabem. E esse desse ar, olha só, ocidente e oriente, norte e sul, quer dizer, norte e sul, leste e oeste. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E aí Deus diz aqui: e eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que. Quando Deus diz isso, não duvide, Ele vai estar contigo. Aleluia, graças a Deus. Porque Deus não mente, Deus não faz promessa para poder enganar. Deus fala e Deus cumpre. Muitos perdem a bênção porque não creem naquilo que Deus é. Eu voltava, pastor Marivaldo, da minha segunda viagem a Moçambique. Eu tinha ido fazer uma longa viagem agora. E eu apanhei malária no norte de Moçambique. Foi, acho que, lá em Moçambique, acho que foi a primeira malária que eu peguei. E era assim, eu passava a noite toda com febre e tremores, né? E de manhã eu acordava bonzinho, eu trabalhava o dia todo, pregava, ensinava. E aqui também apanhei lá, devido às águas muito contaminadas, era o tempo da guerra. Eu apanhei uma bactéria que eu só não morri porque Deus não queria que eu morresse. Foram 7 meses até que o Instituto Evandro Chagas conseguisse isolar a bactéria, e eles então fizeram um tratamento específico para ela, que é uma bactéria que só tem lá. Pois muito bem, então quando eu voltava dessa segunda viagem, 2 meses lá dentro, eu vinha tão fraco, eu perdi aproximadamente 20 quilos nessa viagem. Eu vinha tão fraco que eu não conseguia ficar sentado. Enfim, toda a posição era incômoda. E eu comecei a caminhar pelo corredor do avião. E chegou uma hora em que eram tantas dores e tanto mal-estar, tanta náusea. Eu disse assim: Deus, chega, Senhor, é impossível. Senhor, isso não é trabalho para homem, eu não consigo. E
E lá, a 40 mil pés, Deus falou comigo no escuro, isso assim para mim, tu tens razão. Isso não é tarefa para homem, isso é tarefa para Deus, e eu sou Deus. Olha só, eu sou, só Deus pode dizer eu sou Deus. E eu vou te usar. E tem mais uma coisa: não vão ser os ricos da terra que vão te sustentar, eu vou usar dentre os mais pobres. Eu voltei, pastor, tão debilitado que eu cheguei em casa, era para amanhecer, talvez 3, 4 horas da manhã de uma sexta-feira, e eu tomei um banho, deitei, e eu fui acordar sábado à tarde, quase 40 horas depois. Eu não sabia onde eu estava. Eu só me dei conta que eu estava na minha casa porque eu reconheci o guarda-roupa. Mas você, obreiro, sabe isso, escala é escala, né? E nós temos que atender a escala. E eu tinha que estar no domingo numa das nossas igrejas para poder dar ceia. E eu estou lá, era uma igreja grande. E eu estou ali sozinho, sentado ali em frente, né? Ali a mesa posta. Levantou-se um grupo juvenil para poder cantar. E de repente, lá da frente, saiu uma menininha negra, bem vestidinha, veio andando de lá para aqui assim. Eu estou aqui sentado, ela chegou assim: abre a mão. Eu abri, ela colocou 3 moedinhas. No Brasil, moeda nunca valeu nada. Agora eu tenho marido em 1989, no meio de toda aquela crise que o Brasil estava vivendo. Colocou 3 moedinhas e Deus está vendo, é assim que eu vou sustentar. Tu já viste criança colocar dinheiro na mão de alguém? E tem sido assim. Então quando Deus fala, eu estou contigo, Ele está. O Jacó ali, ele fez um voto. E ali ele colocou o primeiro marco. Porque se você observar, Jacó foi o homem que plantou marcos e o homem que edificou altares ao Senhor também. E ele pegou aquela pedra, porque as pedras, você vai encontrar muita pedra no teu caminho. E não é chutando pedra que você vai prosperar, você tem que saber o que vai fazer com a pedra. Não é aquele hino bonito que com as pedras eu vou construir um castelo, não, isso aí é hino só. Mas serve para você fazer alicerce. Mas aí ele pegou aquela pedra que ele usou como travesseiro, por isso que ele colocou ela em pé. Antes que ela estava assim, ele colocou ela em pé. E só o que ele levou, que eu vejo que ele levou de algo palpável, foi azeite, que é a base da alimentação do judeu. É azeite, é oliva e é pão. E ele derramou o azeite e disse assim: olha aqui, levantou-se Jacó, 28:18, pela madrugada tomou a pedra e a pôs por coluna. Portanto, ele colocou a pedra em pé. Ninguém faz coluna deitada, ele colocou a pedra em pé. E derramou azeite em cima dela. E chamou aquele nome Betel. E fez um voto: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz estou na casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ele fez um compromisso com Deus. Primeira coisa que temos que fazer é compromisso com Deus. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, não. Teus filhos precisam reconhecer que Deus é Senhor. Eles precisam confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não fez isso em casa, os meus filhos ou fizeram em casa ou fizeram na igreja. Mas fizeram. E sabe, pastor, eu estava pastoreando a segunda congregação. E um dia eu disse assim: irmão, será que tem alguém aqui que nunca antes confessou Jesus como Salvador? Sabe qual foi a primeira pessoa que levantou? A dirigente do círculo de oração. Ela disse assim: pastor, eu estou na igreja há mais de 30 anos, eu não lembro de algum dia ter dobrado o joelho e ter confessado Jesus como Senhor e Salvador. Mas Jacó disse: o Senhor será o meu Deus. Aleluia. E tem mais. E aqui
disse, olha só, o Senhor será, e esta pedra que tem posto será a casa de Deus. Você quer saber uma coisa linda? Hein? 3.000 anos depois, Salomão construiu o templo exatamente nesse lugar. Porque para Deus o templo não existe. Casa de Deus. Casa de Deus. A partir daí, tudo mais andou. Jacó sabia que ele agora estava guiado por Deus. Então, mas se Jacó estava guiado por Deus, como é que aparece um Labão na vida dele? Porque você vai encontrar Labão toda a tua vida. Você vai encontrar todo tipo de pessoas na tua vida. Você tem que saber, você tem que aprender a lidar com as pessoas. Ele já foi logo experimentando o que é ser mais esperto. Quando ele se apaixonou, né, pela sua linda Raquel, em lugar dela teve a Lia. Em vez de 7, trabalhou 14 anos. E depois, como marcava o salário. Olha, agora o teu salário vai ser ovelhinha branca. Aí só nascia a ovelha branca, Labão dizia, não, as brancas são minhas. As pintadas são tuas. Aí só nascia pintada. Porque onde você estiver, Deus vai abençoar a tua vida. Não tem Labão que vá tomar aquilo que é teu. A bênção é tua. A bênção é tua. Mas você tem que ter pacto com Deus. Se você estiver em aliança com Deus, você vai prosperar, não tem jeito. Glória a Deus, glória a Deus. O seu nome santo e eterno. Glória a Deus. E nós não precisamos fazer propaganda de nada. Quando você está em contato com o céu, é o céu que cuida de ti. O rico era muito rico, pastor Paulo, riquíssimo. Todos os dias ele se regalava esplendidamente, vestia roupa de várias cores e capa, e ele estava quebrando a lei, porque só o sumo sacerdote podia misturar tecido. Mas o rico morreu e foi para o inferno. E o Lázaro, que não tinha nada, diz que ele morreu e era um anjo. Anjos levaram ele. Porque Lázaro era conhecido no céu. Então, para ser conhecido no céu, você só precisa estar em aliança com Deus. Aliança com Deus. Toda a vida de Jacó, se você observar, ele foi um homem aliançado com Deus. A história do avô de Jacó, Abraão, é uma história interessantíssima. Paulo diz que Deus falou com ele ainda lá em Ur dos Caldeus. O certo é que a Bíblia diz que Terá tirou, porque lá era a terra, era a região de Babel, era uma região idólatra, Ur era idólatra, e veio ali para Arã, e depois então o irmão dele migra para um outro lugar. Foi de lá então que Abraão mandou buscar a Rebeca para o Isaac. E laço de família era coisa muito forte, porque ele via que as mulheres que o Esaú tinha tomado como esposa, a Bíblia diz que elas eram uma amargura para Isaac e Rebeca. Era uma amargura. É daí que vem, irmãos, esse forte ensinamento acerca de julgo desigual, da pessoa ir buscar fora com quem se unir. Mas os laços eram fortes. Você tem ideia, entre o dia que Eliezer foi buscar Rebeca e Isaac libera Jacó para ir, 120 anos se passaram. Isaac tinha 60 anos quando saiu da sua casa solteiro. Jacó, ele encontra aquela linda jovem, ele se apaixona por ela, trabalha 14 anos ali. 6 anos depois, Deus diz para ele assim: olha, agora tu pode voltar para a casa do teu pai. Sai dessa escravidão
e volta. E ele estava rico, e ele sai. É claro que Labão não queria perder aquele genro que dava tudo para ele, né? Ele não queria. Mas acontece que quando Deus manda sair, você tem que sair. Se Deus mandar sair, você tem que sair. Eu estava lá em Moçambique, nós temos costume de ler a Bíblia, sempre tivemos costume de ler a Bíblia à noite em casa. Éramos vigiados por tudo. O telefone era censurado, porque era um governo comunista. Tudo que era nosso era vigiado, tudo. Todas as crianças nos fiscalizavam. E então, à noite, nós fechávamos as nossas cortinas lá no quarto, líamos a Bíblia e orávamos juntos. E então, eu estava lendo a palavra e, de repente, eu abri a Bíblia assim, e estava assim, estava escrito assim mesmo. Não farás para... Eu estava empenhado, eu tinha conseguido um terreno enorme, já tinha terraplanado o terreno, tinha já cercado tudo. Eu estava juntando material para construir uma escola e um grande templo. E aquela palavra veio assim, e isso não está na Bíblia. Eu já li a Bíblia só agora, recentemente eu li a Bíblia 7 vezes, em apenas 114 dias. 7 vezes, de Gênesis a Apocalipse, toda ela. 7 vezes. Eu gosto muito de ler a Bíblia. E estava assim: não construirás para ti nada nesse lugar. Eu fiquei tão zangado nessa hora que eu fechei a Bíblia. Fechei. E disse: isso aí não é possível. Então quer dizer, Senhor, que tu me tira da minha terra, eu deixo tudo que eu tenho lá, eu venho para cá, consigo isso, e o Senhor manda, diz para mim, e diz assim: sai daqui. Eu disse: eu não vou sair. Eu não vou sair. E estamos nós dois ali, porque a nossa cama era assim, era só um estrado com um colchão, não tinha nada, né? Isso lá em Moçambique, sentadinhos assim ali, nós dois. E de repente, quando nós estamos nisso, eu disse: eu não vou sair não. O quarto se encheu de luz, pastor. E apareceu aquele personagem bem na nossa frente. E ele apontou a espada e disse para mim assim: Eliel, o Deus Todo-Poderoso te ordena, escapa daqui agora pela tua vida. Então, quando Deus manda, você tem que obedecer. Você tem que obedecer. O que eu vejo, por exemplo, por que Deus gostava de Jacó? Jacó podia ser o que era, mas quando Deus falava, ele obedecia. E Deus disse: sai daqui, pega no que é teu e vai embora. E ele pegou e foi embora. E o Labão saiu atrás e Deus disse para o Labão: tu não toca nele. E Deus não deixa tocar, irmãos. Deus não deixa tocar. Eu fui vendido mais de uma vez. Tentaram me sequestrar, me venderam, pastor. Eu acordo um dia, os jornais da cidade estavam com a notícia do meu sequestro, e eu bem deitado na minha cama, porque planejaram me sequestrar, mas Deus mandou alguém me resgatar lá no meio do mato. Eu inocente lá, convidado para um jantar. Eu era uma visita, né? E chega um irmão às 9 da noite: o que você está fazendo aqui? Jantar, isso não é jantar não, isso aqui é emboscada, vamos embora. E saímos e começou aquele tiroteio, que era guerra, os ataques eram muito mais à noite. E eu fui para casa, deitei, quando é de manhã os jornais estavam com a notícia do meu sequestro. Era uma coisa planejada. Mas o Senhor disse que nem um fio de cabelo da tua cabeça vai cair. Ele deixa, ele guarda. Eu sou aquele que te guarda. Ele é aquele que guarda. Mas você tem que estar em aliança com Ele. Você precisa estar em aliança com Ele. Vai dar uma de Josué aí, com todos os seus percalços, né? Mas Jacó, ele era um homem preocupado com a bênção. E vejam só como Deus faz. Ele tinha usurpado o seu irmão lá atrás. Usurpou. A bênção era dele, mas ele resolveu tomar, né, na sua mão. Mas quando ele
ele fez esse voto aqui no capítulo 31. No capítulo 32, começa o 32, e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. Ele era um homem tão querido que um anjo só não chegava. Deus mandou anjos. Ele chamou aquele lugar Manaim. Manaim quer dizer acampamento de anjos. E ele estava preocupado com o Esaú, porque ele descobriu que o Esaú estava vindo com 400 homens encontrar com ele. E ele tinha uma dívida de 20 anos atrás. E dívida não se paga, dívida com e sinto, irmão, isso me perdoa, sinto muito. Não, se você está devendo, você trata de pagar a tua conta. Isso tem uma coisa ruim, é crente sem vergonha, né? É ruim, né? Porque a gente confia no mais engano. E olha só o que Deus fez quando Jacó decidiu pagar a dívida. Primeiro ele orou a Deus. Ele se humilhou. Ele faz uma oração. Ele disse assim: Senhor, foi tu que disseste, Senhor, para mim sair, eu saí. Agora me livra da mão do meu irmão, da mão de Esaú. E aí o Espírito Santo falou com ele, ele foi e separou a dívida dele, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas. Ele separou uma fortuna para o Esaú, porque ele estava devendo. E quando ele separa aquilo que era pagamento, qual é a próxima experiência dele? O encontro com Deus no Vale de Jabó, em que o nome dele foi mudado. Não, você não vai ser mais Jacó, não. Agora você vai chamar Israel, príncipe do Senhor. Tu não é mais usurpador, não. Agora tu é um príncipe. Então, você quer bênção, se apegue à bênção. Faça voto com Deus, faça aliança com Deus. Põe um marco na tua vida. Tudo vai mudar. E você vê que a partir daí só foi crescimento. Ele sai dali e então porque a sua queridíssima, né, Raquel tinha levado os ídolos do pai. Ela foi criada no meio da idolatria. Ensina a criança no caminho que deve andar. O que ela aprendeu só foi idolatria. Mas se você trouxer a tua criança para a escola dominical, se você fizer um culto doméstico em casa, ela vai aprender que Deus é Senhor, que Jesus Cristo, Ele é o doador da vida, que Ele é a grande promessa de Deus para o homem. Então, isso é muita coisa para a gente aprender com isso aqui. Mas no capítulo 35, eu já estou quase acabando, né? No capítulo 35 você vai ver que quando Jacó faz mais um altar, e Deus vê assim: Jacó, eu só vou aceitar esse altar se tu tirar toda a idolatria da tua casa. Aí olha só o que acontece. Ele tira tudinho. Levanta-te, sobe a Betel. Betel foi onde ele ungiu a coluna lá. Sobe lá, vai lá para a casa de Deus, Jacó, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando estavas fugindo. E disse Jacó para sua família: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai a vossa roupa. Nem vou entrar nesse assunto. Esse assunto do pastor Marivaldo. Tiraram. E diz, sabe o que acontece? Diz que Deus pôs um terror em todos os povos à volta. Ninguém chegava perto de Jacó e da família dele. Porque Deus disse: eu estou contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sou o teu Deus. Eu vou te abençoar. Sou eu que te tomo pela tua mão. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, adolescente, criança, ouça isto. É preciso você estar aliançado com Deus. Uma pessoa aliançada com Deus, ela é invencível. Ninguém pode bater em você, ninguém pode. Sabe? Não tem nada, não tem arma. Já tacaram a nossa igreja, já apontaram pistola para minha filha 2 vezes, deram no gatilho.
na cabeça dela, irmão, e não sai bala. 2 vezes. Glória a Deus. Dentro da igreja, um dia ela saindo, uma sexta-feira do culto à noite, eles queriam levar o carro com todas as chaves, cheio de jovens dentro do carro. Ela disse: eu não dou, não saio nem nada, e ele aqui com a arma aqui, e apontando, e atirando. Não, você sabe por quê? Porque Deus faz um escudo invisível. Um escudo invisível. Deus poderoso. Já foi envenenada ela, minha esposa já fizeram voodoo para minha mulher, já me envenenaram, já tentaram tudo, tudo. Todos nós um dia vamos, mas não vai ser quando os homens querem, não. É só quando ele quer. É só quando ele quer. Glória a Deus. É só quando... E Jacó chegou no lugar em que ele fez a tenda. Quando ele fez a tenda, aí ele sabia por que ele fez a tenda. Porque ele diz: agora sim, agora não pode parar aqui. Lição desta noite: precisamos fazer um pacto com Deus, precisamos pôr um marco na nossa vida. Para começar a partir daí, Deus não está preocupado com o que você foi até agora. Deus está querendo saber o que você quer ser daqui para diante. Você quer estar em aliança com Ele, você quer servo, você quer obedecer a Ele, você vai pôr um marco na tua vida, você vai fazer aquilo que Ele quer. E você vai ver Deus trabalhar na tua vida. Vamos colocar em pé. Não vou qualquer lugar não, porque o Espírito Santo é sábio, já falou, já disse. Fomos para lá. Eu não sou, irmãos, o meu testemunho como missionário é assim: todo mundo às vezes quer ir e eu não queria ir. Orei, fiz tudo para Deus não me mandar para lado nenhum. Eu disse: Senhor, por quê? Eu não tenho nada com isso. Eu já sou pastor aqui, eu prego aqui, eu abro a igreja aqui. Por que eu tenho que sair daqui? Por que eu tenho que sair daqui? Então eu estava dando Santa Ceia uma vez numa igreja pequena. Uma das dezenas de vezes que eu perguntei ao Senhor: por que eu? Por que eu? Eu estou ali sozinho. Aí aparece aquele homem de branco na minha frente. Ele só mostrou as mãos dele. Eu vi as mãos furadas. E ele falou: o meu nome é assim, Eliel, porque eu morri por ti. E agora? Sabe o que quer dizer? Tu não te pertence. Tu és meu. Eu morri por ti. O que você vai dizer? Nunca mais eu perguntei para ele. Nunca mais perguntei por quê. Eu morri por ti. Tu pensa que tu vai te perder alguma coisa? Eu deixei a glória do meu pai. Eu deixei tudo para nascer como filho de um carpinteiro numa manjedoura. É isso que ele quer que você faça. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Você está sendo obediente. Você está aliançado com ele. Eu vou deixar essa parte com o pastor Marivaldo. Muito bom dia a todos, paz do Senhor. Good morning to all, peace of the Lord Jesus. Hoje é o 7º dia de trabalho. Today is the 7th day of work, E o templo está como você vê aqui. and as you can see, this is how the temple is looking. Hoje vamos acabar de fechar as paredes todas. Today we're going to close all the walls, Amanhã já vamos começar a fazer o piso. and then tomorrow we're going to do the floor. A obra está indo muito rápida, graças The a work Deus. is going fast, praise the Lord. Em breve isso aqui vai ser uma realidade plena. Soon this will be a reality, E nós continuamos a solicitar o teu apoio. and we still ask for your help on this. O nosso lema é que nós somos uma obra de fé, amor, esperança e milagres. Our mission statement, our motto is that we are a mission of faith, love, hope, and miracles. E é isso que tem nos movido. And this is what is taking us, Há driving us muita forward. coisa para ser feita, There's a lot to be done still, mas você pode ser parte. but you can also be part of this. Junte-se a nós. Join us. Venha estar conosco. Come be with us. Deus abençoe sua May vida. God bless your life. A thousand generations falling down in worship
song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry. Glória a Deus. Jesus Cristo é? Holy, holy forever. Calling your confession of faith. I baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Ever to the Lamb. Kangaria mwari pachaka. Deus estava ali. Mwari dia kangari po. Era ele e o homem. Akangari iye ne munu. Um Deus e um homem. Mwari ne munu. Um pregador e um homem. Iye mufundisi ne munu. E o Caim não ouviu. Taina na kuzwisisa. Obrigado.